Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo patrocinado pela Baroque House. E hoje nós faremos uma análise das cartas de Strixhaven que eu acho que terão um impacto grande no Modern e ou no Legacy. Lembrando apenas que esse vídeo é uma opinião minha. Então se você gastou R$6.000 comprando umas míticas aí porque eu disse que elas eram boas, não venha por a culpa se um dia elas valerem 6 centavos. Né? Um abraço para a turma do Teferi de M21. Então vamos lá. Escolhendo por ordem de cor, começando com o branco, tem a Clever Lumimancer, que é uma carta com super prowess. Toda vez que você joga ou copia uma instant ou feitiço, ela ganha +2/+2. Já tem algumas listas com ela, mesmo antes da edição ser lançada, e dá para você matar no segundo turno com ela, né? Sem tanto esforço assim, principalmente com cartas com Storm como Ground Rift e outras cartas que veremos aqui ainda. Então essa carta ela pode substituir alguns drop 1s ou trabalhar com os mesmos drop 1s nos decks de Prowess, né? Criando o G-Sky Prowess ou melhorando o Boros Prowess. Essa carta em si trabalha muito bem com mana Phyrexiana e Storms, como eu disse, Ground Rift, Flusterstorm. Essa carta vai jogar com certeza por muitos anos. Temos aqui o Elite Spellbinder, a carta do PV, que tem voar, 3/1, tem um custo de uma branca só. Por si só, isso geralmente já diz que a carta pode jogar, já que quanto maior o custo colorido, mais complexo fica, né? Você pode jogar com Flicker Wisp em alguns decks, é uma carta sólida, mas o custo de Double White dificulta. Da mesma maneira que Skyclave Apparition, você não consegue simplesmente enfiar em qualquer deck sem um custo de deck building na mana base, né? A habilidade dele é que quando ele entra em jogo, você olha a mão do oponente, escolhe uma carta não terreno, exila e ela custa 2 a mais para ser jogada. Então é uma carta que é um tax bem legal, sem o Ether Vial é uma carta mais fraca, claro. Você precisa de um build around, né, para você conseguir olhar a mão do oponente na draw step, como acontecia com os decks de Eldrazi, com Eldrazi Displacer e Thought-Knot Seer, né, os grandes zoião. Mas, por si só, é uma carta sólida, você olha a mão do oponente, só de atrasar, principalmente um deck com Thalia, Leonin Arbiter, você consegue muito bem tornar essa carta inconjurável, ou até mesmo só de saber que ela está lá o tempo todo, né? Mesmo que o oponente compre mais cartas, você sabe que especificamente aquela está exilada, você já consegue jogar em torno dela, né? Você pode tirar um removal com Elite Spellbinder, e aí até o momento que o oponente consegue conjurá-lo, você já tem 2 Giver of Runes na mesa, né? Um Flicker Wisp no Vial. Essa carta é bem interessante, mais para o Modern do que para o Legacy. Show of Confidence é essa carta que eu comentei com a Clever Lumimancer. Quando você joga essa spell, você copia ela para cada outra instant ou feitiço que você jogou esse turno. Você pode escolher novos alvos. Ela é praticamente um Storm, só que é só para você, só para instants ou feitiços, né? No Storm, se você fizesse Lotus Petal e Show of Confidence, você faria 2 cópias, né, mais original, mas no caso dessa é só para instants ou feitiços. Você coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo, ela ganha vigilância até o fim do turno. É um efeito muito bom, porque como você copia ele, além de você tá colocando múltiplos marcadores nas suas criaturas, né? Se você tiver mais de uma criatura, você pode distribuir. Com esses efeitos de Magecraft, você está trigando diversas vezes. Imaginando uma situação onde você tem 2 criaturas com Magecraft e você faz o show para 3, né? Como eu disse, com mana Phyrexiana, Storms, é mais simples. Você consegue dar potencial até de 12, 15 de dano no segundo turno só com manas Phyrexianas, mana Morfose da vida. Essa carta aqui é bem interessante para o Modern. Leonin Lightscribe, que é um Magecraft que dá prowess para todas as suas criaturas, basicamente. O Magecraft dele dá +1/+1 para todas as suas criaturas. Os prowess não são decks de muitas criaturas, né? Não é um tipo de deck que você tem facilidade de D4 bichos, por exemplo, né? Não tokens. Porém, com 2 criaturas em campo, você está dobrando seu prowess. Se você tem um Soulscar Mage na mesa e um Leonin Lightscribe
e você joga um Gutshot, por exemplo, você está dando 1 de dano no oponente, pumpando o Soulscar para 2 de dano, o Leonin para 3 e novamente o Soulscar para 3 por causa do Leonin na Scribe. Então, você com 2 criaturas em campo, cada prowess seu vale por 2, já que você está dobrando o prowess. Uma carta que não é muito boa no Legacy, mas pro Modern pode ver jogo. Apesar de ser um drop 2 e não ser muito interessante para os decks de prowess ter curvas altas, nós vimos que o R-Prowess tem várias criaturas de custo 2, né? Expressive Iteration. O Aspiring Spike já montou um G-Sky Prowess com essa carta. Ela é basicamente um Ponder, né, nerfado. Você olha as 3 do topo do seu deck, põe uma na sua mão, uma no exílio e uma no fundo, né? Talvez melhor analogia é ser um Dizer as Horas na nova geração, e você pode jogar a carta exilada, apenas esse turno. Então você pode tranquilamente fazer isso no segundo turno, para simplesmente comprar uma carta, exilar uma e pôr uma no fundo, ou a partir do terceiro turno, ou com mana Phyrexiana, claro, né? Isso é um tema bem recorrente com Magecraft. Você pode castar a carta conjurada e, entre aspas, comprar 2 cartas. Muito bom, principalmente quando você já está com uma quantidade de terrenos onde você pode pagar 2 manas para fazer essa mágica e jogar outras mágicas, né? Essa carta tem bastante potencial. Casmina, Enigma Sage. Dizendo já de antemão, eu não acho que esse Planeswalker ele vai jogar muito, porém ele tem um potencial interessante com outros Walkers. Ela tem uma habilidade estática, muito obrigado por mais habilidades estáticas, Wizards. Nós com certeza não precisamos mais disso no Magic, mas eu entendo que as coleções elas são feitas ao longo de alguns anos antes de serem lançadas, então talvez o feedback de 2018 ainda não tinha chegado. Mas, por favor, pare de fazer isso. A estática dela faz com que cada outro Planeswalker que você controla tenha as mesmas habilidades de lealdade que a Casmina. O mais 2 dela você dá Scry 1, o menos X você faz uma token XX, e o menos 8 você busca no seu Grimório por uma instant ou feitiço que compartilhe uma cor com esse Planeswalker, exila e pode jogar essa carta sem pagar o custo, né? Eu sempre falo pra galera que não é muito interessante você colocar um Walker só pelo Ultimate, né? Vou colocar a Casmina porque ela fica dando Scry até eu chegar em 8. Não faça isso. Porém, o que é interessante dessa carta? O primeiro é que toda vez que você passa uma habilidade para uma carta, algumas instâncias mudam nomes ou cores, né? Então, por exemplo, que compartilhe uma cor com esse Planeswalker. É com o Planeswalker que está ativando a habilidade. Então, se você ativar com Teferi Time Raveler, esse menos 8, já que ele tem a habilidade da Casmina, você pode pegar uma carta branca e azul, e não azul e verde, né? Mas o importante ela consegue fazer os seus outros Planeswalkers subir de 2 em 2. Então, Ran 6, Teferi Time Raveler, você consegue fazer eles darem Scry, até mesmo, né? Você consegue dar 2 ou mais Scries por turno. E esses outros Planeswalkers que eu disse, eles trabalham melhores com seus Ultimates, ou mesmo o Time Raveler que não tem Ultimate. A cada 2 turnos você consegue, você sobe Scry 2, sobe Scry 2, desce para dar um bounce e dar um draw e ele ainda fica vivo. Então, se essa carta jogar, provavelmente vai ser por isso, ou simplesmente pelo fato de que dá para você abusar com isso daqui. Mas eu acho que o Rain 6 subindo de 2 em 2 é importante, e alguns decks não se importam tanto assim em hitar land drops, se você já tiver cartas na mão, né? Se você conseguir dar Scry, ou pelo menos num hug da vida onde você dá muito draw, talvez seja melhor você chegar mais perto do ultimate do Rain 6 do que só ficar voltando terrenos depois que você já tem uma quantidade em campo. Witherbloom Command. Essa carta, ela me surpreendeu muito porque eu li ela errado várias vezes. Aí eu entendi o que ela fazia, mas ela tem potencial. O jogador, ela tem 2 modos, né? Ela tem 4 modos, perdão, você escolhe 2, é um comando. O primeiro, o jogador alvo mila 3 cartas, depois você pode voltar um terreno do seu cemitério para a mão, destrói a permanente não criatura não terreno de custo de mana 2 ou menos, a criatura alvo ganha menos 3, menos 1 até o fim do turno, o que é meio estranho, porque redução de poder em velocidade feitiço é estranho pra caramba, e o oponente alvo perde 2 de vida, você ganha 2. Aqui a parte interessante é que ela, pro Modern, é uma das maneiras de você
ficar milando, né, e matar algumas criaturas pontuais, mas pro Legacy é uma carta maravilhosa em Storms com Burn Wish, porque ela é um feitiço, então você pode pegar no Burn Wish, ela destrói Dumping Spheres, Sphere of Resistance, Deafening Silence, Cálice do Vácuo, destrói Ethervile, né, se precisar em alguns momentos, ela mata a Thalia, a Guardian of Traven, ela mata Spirit of the Labyrinth, mata alguns goblinzinhos e serve como uma cópia de Tendrils, né? Dá 2 de dano e ganha 2. Como você escolhe 2 modos, você geralmente vai escolher um modo bom e outro modo médio. O seu segundo modo médio pode ser sempre esse daqui de drenar, né? Então essa carta ela trabalha muito bem com Burn Wish no Legacy. Witherbloom Apprentice, essa carta tem, também, né, foi... Essa mecânica de Magecraft fez Chain of Smog, vou até colocar na tela aqui, porque as outras cartas que eu citei, provavelmente a maioria de quem assiste o canal já conhece, mas Chain of Smog é algo bem novo, que é velho, que é bem engraçado dizer, mas que toda vez que você joga uma instant ou feitiço, o Magecraft dele, você faz com que cada oponente perca 1 de vida e você ganha 1 de vida, né? E o Chain of Smog, você dá alvo em você mesmo, o oponente, você descarta 2 cartas, o oponente perde 1 de vida, você ganha 1, aí você copia o Chain of Smog, aí você copia o Chain of Smog, aí você copia o Chain of Smog e o oponente morre. Claro, né, se você começa a fazer esse combo e no momento que você não tem mais cartas na mão, o oponente mata o Witherbloom Apprentice, você perdeu o jogo, basicamente. Mas existem maneiras de proteger ele no Legacy, né, com Veil of Summer, com descartes preventivos, ou até mesmo, como ele é verde, você pode jogar com um pack de Green Sun Zenith e Sylvan Safekeeper, que é o que alguns pros já estão discutindo. Essa carta é interessante até mesmo para um Delver, porque apesar dele de fazer parte de um combo, ele é uma peça de combo que não é inútil sozinha, porque se você nunca comprar um Chain of Smog no Delver e simplesmente só der Daisies, Stifles, descartes, removals, cantrips, você vai drenando. E uma criatura no Delver que consegue causar de 1 a 3 de dano sem precisar virar para bater, né? Você dá bastante valor para ela. É uma carta que com certeza vai jogar Legacy. Não sei se vai mudar o field, mas ela dá um aspecto de combo para decks que não tinham essa possibilidade. Harvest Infinity é uma carta bem cute, né? É uma instant de 1 milhão de manas, custa 7 manas, 3 pretas, 3 verdes, uma qualquer. Você troca a sua mão com o cemitério, exila ela. Eu montei uma lista de Allspells com essa carta, né? Você consegue recapitular ela com o Gearhook azul. Mas a desvantagem dela é que você tem que usar kill conditions que são inferiores às que existem hoje no próprio Allspells, mas tá aí uma carta de potencial de quebrar alguma coisa, porque toda vez que uma carta te dá a chance de comprar o seu deck inteiro, né, no caso, né, se você arrumar uma maneira de milar o deck e jogar essa carta, você está comprando 40, 50 cartas. Né? Comprar 50 cartas é bom, é possível de abusar esse efeito. Vanishing Verse é 2 manas, exila a permanente monocolorida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós temos hoje em dia algumas permanentes multicoloridas que são fortes, né? Teferinho, Renin Six. Grande parte dos Walkers, dicas de passagem hoje em dia, são multicoloridos, mas de resto, a maior parte das coisas são monocoloridas. Se você olhar um deck de Shadow, por exemplo, com exceção do Lurrus, você consegue exilar praticamente qualquer coisa aqui, né? Inclusive encantamentos. Essa carta vai fazer bastante diferença também no nível Izete, porque é uma guilda interessante de se ter um removal. Né? É um Assassin's Trophy melhorado em algumas situações. Temos também Fracture, que é uma carta mais específica, mas de uso melhor, né? Porque é o mesmo custo de mana, branco e preto, instant, destrói o artefato, encantamento ou planeswalker. Aqui você pode lidar com artefatos, lembrando, aqui ele diz monocolorida, artefatos incolores não tem cor. Né? Eu sei que parece óbvio, mas muita gente não sabe. Incolor não é uma cor no Magic. Você não pode destruir terrenos com aquilo lá, porque exilar, aliás, porque terrenos são incolores. Enquanto não tiver algum efeito que dá cor para aquilo, né? E se tiver um artefato de 2 cores,
você também não consegue, como no caso do Tidehollow Sculler. No caso do Fracture, você consegue destruir artefato, encantamento ou Planeswalker, um Super Mortify e Putrefy, que também mata Walkers com um custo muito bom de Instant Speed. Essa carta com o Snapcaster fará o Esper ser melhor ainda do que ele já é. Silverquill Silencer é um humano, entra em jogo, você escolhe uma carta não terreno, e toda vez que o oponente conjura a carta com esse nome, ele perde 3 de vida e você dá um draw. Isso daqui é um semi-Meddling Mage, né? Lembrando que Storm ou cópias, geralmente, as cópias podem ser conjuradas, mas geralmente elas não são conjuradas, né? Se você só fizer uma cópia da carta e não tiver escrito conjurar a cópia, ela não é conjurada, óbvio. E, por exemplo, o Storm de Grapeshot não é, ele está conjurando apenas uma vez. Então, a menos que o deck do seu oponente tenha aquelas cartas como Related Rats, que ele pode jogar com um monte no deck, isso aqui é mais fraco, mas tem a vantagem também de você dar um draw. Então, contra alguns decks específicos, isso aqui pode ser um raio que pode finalizar o oponente, já que o Humanos é um deck rápido. Não sei se realmente vai entrar no deck, mas fica a dica aí para quando seu oponente for jogar de aquele deck dos apóstolos que pega Griselbrand, que vai 40 apóstolos, você faz isso daqui para o oponente ficar bem triste. Rip Apart. Dá 3, você escolhe um, é um feitiço, dá 3 de dano na criatura ou Planeswalker e destrói artefato ou encantamento. Né? É uma Braid diferente, né? Não vou dizer melhorada, porque a Braid é uma instant, mas é uma maneira que você tem de jogar com rate de encantamento em artefato contra decks que tem criaturas também e Planeswalkers, sem você precisar decidir. Né? No passado, você tinha que subir Ancient Grudge contra um deck de Aether Vial, e se o oponente não fizesse o Aether Vial, você ficava com o Grudge mofando na mão. Agora, com cartas como a Braid ou Rip Apart, você pode destruir uma carta do oponente, praticamente qualquer carta que ele fizer. Né? Se você subir isso aqui contra um Humanos, por exemplo, você pode dar 3 de dano no humano ou destruir o Vial. E se ele comprar o Vial sem comprar os humanos, ou comprar os humanos sem comprar o Vial, a sua carta não fica morta. Né? No caso do Burn, talvez ele ainda prefira o Aether pelo custo, mas o fato de poder dar 3 de dano em Planeswalker pode fazer alguma diferença. E por último, Trillion Discovery, né? A carta que o Sodek, o mestre do Dread, já quebrou no formato. Feitiço, você ganha 2 de vida, depois você pode descartar 2 cartas, se você fizer, dá 3 draws. É um Cathartic Reunion, que não tem custo adicional, então se o oponente anular, você ainda mantém as cartas na mão, e ainda ganha 2 de vida. Né? É óbvio que o Dread iria querer 8 Cathartic Reunion, porque é o melhor descarte outlet dele, né? É a melhor maneira de começar a engine. Esse aqui ainda te ganha 2 de vida, que pode ainda, mesmo que não seja um life gain de verdade, ele recupera a vida que você está perdendo por ter que buscar uma Shockland para bancar o branco dessa carta, né? Então já deu para ver que isso daqui é bem abusável. Outros decks que usam Cathartic Reunion, não sei necessariamente se eles preferem splashar o branco, já que grande parte desses decks são mono-red ou vermelho e preto. Né? Então ele teria que ter um custo a mais do branco para fazer, diferente do Dread, que ele pode jogar com um monte de Gold Land, ele pode reduzir as cores que ele tem no deck, ou simplesmente ignorar o fato disso, já que ele tem Life from the Loam. Então, se um turno ele só precisa gerar vermelho, branco e verde para dar o Loam, ele pode pegar uma montanha. Ele pode pegar uma montanha básica, uma Shock GW, por exemplo, para conseguir castar essa carta e o Loam consegue voltar para o jogo. Né? Então foi isso aqui, as minhas apostas de Strixhaven. Espero estar certo, espero estar errado em alguns pontos, porque algumas coisas não são legais, né? Como é o caso do Witherbloom, eu tenho um pouco de medo de combos ficarem muito opressivos, apesar de que esse combo, se ele começa a dar errado, o oponente meio que perde o jogo na hora por perder a mão. Né? Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. Não se esqueçam de usar meu código #Oreia5 na Barão Key House para 5% de desconto em compras à vista. Lá tem uma grande variedade de Magic, Pokémon, Action Figures e Funko. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.